Su-Mu renasce e reentra no sistema Apocalipse, enfrentando situações mortais onde a própria morte bate à porta e uma série de demônios e criaturas assustadoras despertam para ameaçar o mundo. Em meio ao caos de uma cidade, após a chegada do Deus da Morte, várias pessoas não resistiram e apenas uma linha de defesa sobrou. Um soldado está de joelhos no chão. Ele diz que a cidade atrás deles está prestes a cair. Aquilo era apenas um jogo, e ele se pergunta por que o jogo se transformou em um terrível pesadelo real. Vendo todas aquelas pessoas caídas, ele se levanta e diz que eles são apenas os últimos guerreiros. Diante daquele Deus enorme à sua frente, ele declara que os humanos perderam a esperança, mas decide avançar, mesmo que não resista, pois quer partir com honra. Ele acerta um golpe no Deus da Morte, que defende com sua foice. No entanto, ao mesmo tempo, ele é atingido diretamente. Mesmo sem querer desistir, ele apaga. Na verdade, ele aparece dentro de uma sala de aula, gritando que não irá aceitar aquilo. Todos à sua volta ficam confusos. O professor o chama de Su-Mu, lhe dá uma bronca e pede para que ele se sente imediatamente e não atrapalhe a aula. Su-Mu, ainda confuso, se pergunta por que não está morto. Nesse momento, o rádio da escola avisa que faltam 5 minutos para o início do vestibular, e o protagonista percebe que voltou 10 anos no tempo, desde aquele dia. Ele coloca a mão no bolso e percebe que seu anel do Apocalipse voltou com ele também. Esse anel seria a entrada para o jogo. Su-Mu se pergunta se conseguiria entrar no jogo mais cedo desta vez. O professor se aproxima e começa a repreendê-lo, mas o protagonista, ainda pensando em como voltou no tempo, se irrita e pergunta ao homem se ele não tem respeito, pois quando o Apocalipse começou, o professor traiu os alunos. Confuso, o homem pergunta sobre o que o rapaz está falando. O protagonista se vira e pensa que não tem tempo a perder, e diz ao professor, raivoso, que vai deixar o exame para lá e jogar o jogo do Apocalipse. Enquanto ele sai da sala, os outros alunos ficam admirados com a coragem dele de sair assim. No ano de 2046, o jogo virtual Apocalipse surgiu e varreu o mundo. Em apenas alguns anos, o jogo penetrou no cotidiano e quase todas as pessoas foram atraídas por ele. A moeda do jogo podia ser trocada por dinheiro da vida real, e apenas o valor de uma arma do jogo seria suficiente para comprar casas e carros de luxo. Até países usaram o sistema de troca do jogo. Algumas pessoas ficaram ricas de um dia para o outro, enquanto outras perderam tudo. Mas nada conseguiu impedir o que viria depois disso. Um dia, o Apocalipse se tornou realidade, e os horrores do jogo se tornaram reais, varrendo todo o mundo. Civilizações entraram em colapso e inúmeras vidas foram perdidas. Porém, diante dessa catástrofe, a humanidade se uniu para lutar por sua sobrevivência. Mesmo que o poder humano não fosse páreo para os seres que saíram do jogo, a humanidade nunca perdeu a esperança. Até que, um dia, não era mais possível ver o céu. Suspirando, Su-Mu se pergunta se estar de volta a uma década atrás seria um sonho ou uma ilusão. Mesmo que ele tenha sido o último a morrer e tenha ganhado uma chance, ele ainda acredita na força da humanidade. Ao chegar de volta à sua casa, ele encontra um bilhete de seus pais, avisando que saíram para trabalhar e deixaram dinheiro para ele se virar nesses dias. Lendo aquilo, o protagonista agradece por ter recebido mais uma chance e promete a seus pais que, desta vez, ele irá conseguir. Um tempo depois, ele está deitado em sua cama. Coloca o anel no dedo e pensa que o jogo ainda não foi lançado. Se ele entrar antes de todos os outros, talvez consiga mudar algo. Ele pede para que isso funcione. Então, uma luz azul sai de seu dedo e ele consegue logar no jogo. Ele diz ser Su-Mu, e sua segunda chance no game se inicia. Um deus aparece dando boas-vindas e diz que ele está na região do reino de Xia, no servidor Tianqing Wolong. O deus diz que o futuro está nas mãos dos guerreiros da humanidade. O protagonista se anima, pois conseguiu entrar no jogo mais cedo. O sistema do jogo pede para que ele escolha uma das classes, e o protagonista escolhe a classe feiticeiro, mas dá erro no comando, e ele não consegue escolher a classe. Ele se pergunta o que está acontecendo. O sistema pergunta se ele não quer dar uma olhada primeiro no painel de atributos. Ele percebe que ainda está com a classe da vida anterior, mas seu nível e atributos foram todos reiniciados.
Irritado, ele começa a brigar com o sistema, pois sua classe anterior sugava muito do seu dinheiro. O sistema apenas foge, ignorando-o e dizendo que, como ele já possui uma conta, deve entrar rapidamente. O protagonista tenta ver seu inventário para verificar se sobrou algum equipamento, mas está tudo vazio. Ele se pergunta por que não herdou o dinheiro e os itens de sua conta, em vez da classe mago-sugadora de dinheiro. Mas existe algo no canto de seu inventário. É um braço de esqueleto, e a descrição diz que, ao olhar para o abismo olha para você. Confuso, o protagonista pergunta o que seria aquilo. Olhando as informações do item, o protagonista fica irritado, pois não havia nenhuma informação de nível ou atributo. Ele pergunta onde estão os itens prometidos ao reiniciar, mas começa a se desintegrar e, em seguida, entra no jogo. Por ser o primeiro a jogar, ele recebe um set de mago como recompensa e o título de O Homem Mais Rápido. Revoltado, o protagonista pergunta ao sistema se ele realmente acha que ele usaria esse título horrível. No entanto, ao ver o bônus que o título proporciona, ele até se anima. Vendo alguns javalis vindo em sua direção, o protagonista fica animado, dizendo que fazia muito tempo que não via esses porquinhos e que sentiu falta deles. Su-Mu ataca com uma pequena bola de fogo, que atinge a cara de um dos animais, causando apenas 12 de dano, o que faz com que os bichos o persigam. Desesperado, o protagonista admite que foi precipitado. De repente, ele vê alguém ao longe e pede ajuda, mas percebe que é uma garota, com a roupa toda destruída, que está correndo de um javali gigantesco enquanto também grita por socorro. Uma mensagem do sistema aparece, perguntando se ele quer aceitar a missão especial de salvar Xiaohua, com a recompensa de 20 moedas de ouro e 500 pontos de experiência. O protagonista percebe que se trata de uma missão secreta e fica feliz por ter tido sorte nesta vida. A garota se joga sobre o protagonista, mas ele a atinge de repente, deixando todos ao redor sem entender o que aconteceu. Caída no chão, a garota pergunta o que ele estava fazendo, mas, quando começa a se explicar, o protagonista a interrompe e completa sua frase. Ela pergunta como ele sabia, e o protagonista responde que sabe de tudo, inclusive onde ela escondeu um tesouro e que ela é um pequeno demônio que tentará seduzi-lo. Ela então se levanta e diz que ele sabe demais, revelando-se como um demônio. Ela avança em direção a Su-Mu para eliminá-lo, mas o protagonista desvia, correndo, e ordena ao javali que ataque primeiro. O javali se vira para atacar a demônia, bufando, mas ela o corta inteiramente com um único golpe, e em seguida corre atrás do protagonista, dizendo que é a vez dele. O protagonista se vira e diz que a roupa dela está com um defeito. A garota se distrai por um momento, e o protagonista aproveita para atacá-la diretamente, lançando mais uma bola de fogo. Desta vez, o dano causado é de 36%, o que deixa a demônia ainda mais furiosa. Mas ele a atinge novamente, e várias vezes a seguir, enquanto corre. Su-Mu se lembra nesse momento que ela não pode sair da área da floresta, então ele para e a chama para atacá-lo. Ela vem em toda velocidade, e o protagonista, sendo sarcástico, diz que está com muito medo. A mão dela chega bem perto do rosto dele, mas ela não consegue mais avançar. Ela se pergunta por que isso está acontecendo, e o protagonista, rindo, diz para ela descobrir por si mesma. Então, ele ativa uma magia poderosa e diz que não irá mais se conter. Ele lança uma chuva de bolas de fogo flamejantes e consegue derrotar a demônia. Várias mensagens do sistema aparecem nesse momento. O protagonista recebe moedas de ouro, experiência, e sobe 2 níveis por ter eliminado a demônia Xiaohua. Confiante, ele diz que ela estava destinada a cair em suas mãos. Ele então se abaixa para ver qual item ela irá dropar, e percebe que o mesmo item que estava em seu inventário aparece, mas agora subiu de nível. Observando o item com mais calma, o protagonista diz que nunca havia visto aquilo antes em sua vida passada, e que, para ativá-lo, precisará de muitos materiais. Ele decide ignorar isso por agora, pois esses materiais poderão ser obtidos matando alguns monstros. A garota acorda e diz que foi corrompida pelo miasma maligno, agradecendo a ele por tê-la salvado, e oferece uma recompensa por isso. O protagonista recebe um bastão roxo, fica muito animado e comenta que identificará os atributos na Vila dos Iniciantes mais tarde.
A garota pega no braço dele e pergunta se ele poderia levá-la para casa, pois seu avô com certeza o agradecerá. Uma mensagem do sistema aparece, perguntando se ele deseja aceitar a missão, e ele aceita. Babando, o protagonista comenta que o toque suave e realista dela é maravilhoso. Então, eles saem da floresta e seguem em direção à Vila Kingyu. Chegando lá, a garota encontra seu avô, que chega dizendo que estava muito preocupado com ela. Os dois começam a chorar, emocionados por se verem novamente, e a garota diz que, se não fosse por esse cavaleiro, ela não teria conseguido voltar. O velho agradece e começa a falar, mas o protagonista diz que não tem interesse em pegar as sementes de girassol, apenas quer a missão. O velho tira as sementes e começa a comer, enquanto o protagonista, frustrado, lembra que aquele velho fica conversando sem parar enquanto come as sementes, mas que é tudo conversa em vão. Cansado de tanta conversa fiada, o protagonista aceita a missão, dizendo que sabe onde encontrar os itens que o velho precisa. Ele aceita a missão, que requer juntar 100 moedas de ouro, e se despede dos dois, saindo do local. Andando pela cidade, o protagonista diz que já quer lutar contra monstros, então precisa estar bem preparado e decide procurar um farmacêutico. Ele chega diante da farmácia e, ao entrar, é atendido pela farmacêutica. O protagonista se anima ao ver novamente o lindo rosto dela. Su-mu diz que precisa de 28 poções azuis pequenas. A farmacêutica pergunta se ele não quer mais nada além disso. Afinal, se ele a deixar feliz, está disposta a fazer um grande desconto. Nervoso, o protagonista responde que não quer mais nada, apenas isso. Saindo da farmácia, a farmacêutica comenta que ele não sabe aproveitar as oportunidades da vida. O protagonista responde que não quer mexer com um grande e burro cabeça de ferro. Então, um homem aparece perguntando de quem Su-mu está falando. O protagonista responde que não quis dizer nada sobre os ferreiros. Ele se aproxima do homem, pede um pergaminho de identificação e deseja a ele e à farmacêutica uma vida feliz e longa juntos. O ferreiro, então, diz que Su-mu é um garoto muito inteligente. Chegando a um canto tranquilo, o protagonista decide identificar os itens roxos. Ele sabe que, em pouco tempo, aquele lugar será tomado por comerciantes de itens já identificados e que os ricos tomarão conta de tudo. Então, ele precisa aproveitar enquanto ainda tem tempo. Nervoso, o protagonista pede que o item tenha sucesso. E assim foi. Ele conseguiu uma ótima melhoria de item e fica muito feliz com isso. Sai cantando e comenta que hoje é um ótimo dia. Ele vai equipar a arma e subir de nível rapidamente na zona zumbi. Um tempo depois, bolas de fogo começam a cair do céu, e os zumbis estão sendo derrotados. Ele se pergunta se aquele osso da mão da morte trouxe sorte ou se ele ficou mais bonito, pois o dia está indo muito bem. Ele conseguiu coletar os materiais que precisava para atualizar os ossos da mão em meio-dia, e em breve, centenas de pessoas estarão lutando por um zumbi. O tempo passa e as pessoas começam a entrar no jogo. Chegando à Vila dos Iniciantes, elas ficam encantadas com o quanto aquele mundo parece real. O protagonista, naquele momento, decide montar sua lojinha com vários itens que acumulou antes do lançamento do jogo. No entanto, as pessoas ao redor não acreditam que ele possa estar vendendo algo de bom, já que o jogo acabou de ser lançado, e o chamam até de louco. Mas o protagonista, confiante, pensa que nem em grupo conseguirão matar um zumbi sequer. Até que alguém chega à sua frente e pergunta se os itens não são bons e por que o preço é tão alto. Essa pessoa é Ching Shui-Wanner, e todos ao redor ficam encantados com a beleza da moça. Porém, nosso protagonista, ao ver o nome dela, se pergunta se é realmente ela. O protagonista explica que, no futuro, ela será uma das 10 melhores mágicas do Reino do Verão e a comandante mais alta de uma zona segura de alto nível, depois que o apocalipse se tornar realidade. Ela será associada à guilda Qingshui Xiaoju, que é gerida por uma misteriosa companhia de Huaxia. A garota chama a atenção dele e diz que quer ver o que ele está vendendo. Olhando os itens, ela se pergunta como ele conseguiu sangue de zumbi com tão pouco tempo desde a abertura do servidor. Su-mu pergunta o que ela deseja comprar, e ela responde que levará o lote inteiro, perguntando quanto é. O protagonista explica que tudo ficaria por 54.800, mas que ele faria por 55.000. A garota diz que normalmente há um desconto nos itens.
O protagonista então diz que há uma maneira de ela conseguir esse desconto. A garota pergunta como, e ele responde que, se ela deixá-lo tocar sua perna, ele dará 20% de desconto. A menina dá um passo para trás e o chama de canalha sem vergonha. O protagonista diz para ela parar com isso, pois, se ela não aceitar, sua chance irá acabar. A garota olha para ele e pensa que ele está tentando enganá-la. Então diz que pagará 100 mil pelos itens. Alguns homens aparecem e o protagonista reconhece um deles como o deus da guerra louco. Sumu se lembra de que, na vida passada, esse cara estava entre os 10 primeiros no ranking de guerreiros deste servidor, roubando chefes arrogantemente, eliminando pessoas, e que várias vezes ele destruiu armas e equipamentos do protagonista, atrasando-o em relação ao grupo principal em nível. O protagonista conclui que é realmente um caminho estreito para inimigos, mas nesta vida ele não tem medo desse cara. Ting Shui diz ao Madman que já estava fechando negócios com o vendedor e pergunta o que ele quer ali. O homem responde que ela ainda não fechou a transação, então ganha quem der o lance maior. Ting Shui diz que aumentará seu valor para 150 mil. O homem responde que pagará 200 mil para fechar logo o negócio. Observando os dois, o protagonista percebe que pessoas como eles estão dispostas a pagar caro por suprimentos para a próxima instância. Ting Shui pensa que, se deixar esse homem levar os itens, ele com certeza acabará com os membros de sua guilda em nível inicial. Então não pode deixar isso acontecer, mesmo que fique caro. Ela então aceita o primeiro acordo do protagonista. Ele se levanta rapidamente e diz que não tem como voltar atrás. Sumu começa a expulsar o homem e diz que venderá apenas para a moça bonita. O homem louco pergunta ao protagonista se ele sabe com quem está lidando. O protagonista responde que não importa quem ele seja, pois ninguém liga, e diz para o homem sair logo e não atrapalhar seus negócios. O homem, furioso, ameaça o protagonista, e seu subordinado pede que ele tenha calma, pois irão eliminá-lo fora da aldeia. Morrendo de raiva, o homem diz que acabará com o protagonista assim que saírem da zona segura. Depois de fecharem o acordo, o protagonista diz a ela que, da próxima vez que fizerem um acordo, é para lembrar desse. Irritada, Ting Shui o chama de sem vergonha e diz que não lidará mais com ele novamente. O protagonista, vendo a moça sair, diz que com certeza haverá outra vez e que ele conseguirá tocar o quanto quiser. A garota, saindo, pensa que, apesar de ele ser um sacana, se lembra que ele pediu 120 pelos produtos dela. A moça, gaguejando, pergunta se ele só quer o dinheiro, mas ele se inclina sobre ela e pergunta se ela quer cumprir com a promessa do acordo. Ela fica sem graça e ele a pressiona, perguntando se ela quer voltar atrás no acordo. Mas o protagonista diz que tudo bem, mesmo que sinta que ela ficará devendo a ele, e que, como não gostava daquele homem louco, não venderia nada a ele, então fica como um favor para ela. A garota, voltando a si, se pergunta quem seria esse homem com todos esses itens logo no início do servidor e por que ele desafiou o homem louco e seus capangas. Ela conclui que, se precisar de algo, irá ajudá-lo. Um tempo depois, voltando à casa do velho, ele dá parabéns pela conclusão da missão e agradece ao protagonista, que está desesperado, pedindo para que o senhor pare de falar, apenas querendo receber logo suas bandagens de recompensa. O protagonista percebe que não usou os 400 pontos que ganhou ao subir 4 níveis e decide usar agora, colocando tudo em ataque mágico. Orgulhoso, ele percebe que está muito à frente dos novos jogadores. Saltitando, ele sente como se tivesse habilitado um cheat e se sente muito bem com isso. Porém, decide abandonar a missão e avançar mais no jogo, matando monstros poderosos, mesmo que seja mais complicado. Mas ele se lembra que esqueceu algo muito importante. Ele se lembrou de pegar algo com o velho astuto. O protagonista se aproxima do velho e diz que sofreu muito para salvar a neta dele, e que se esqueceu de devolver o grampo de cabelo dela, pedindo para que ele o devolva à sua neta. Ao entregar o grampo de cabelo ao avô da garota, uma recompensa oculta é concedida ao jogador. O protagonista, então, realmente recebe a recompensa, que consiste em um aumento permanente em seu status. Vendo o protagonista ganhar isso e sem entender muito bem o motivo, alguns jogadores se jogam na frente do velho, pedindo que ele também lhes conceda a recompensa.
mas o protagonista sai para enfrentar alguns monstros fora da cidade. Nas profundezas da floresta de Green Bay, a área foi tomada por uma energia demoníaca. Ao caminhar por aquele lugar, um debuff é ativado, causando a perda de 5 pontos de HP a cada segundo. Esse efeito pode ser interrompido com uma poção de purificação. O protagonista, ao andar por ali, conclui que jogadores normais provavelmente não durariam 30 segundos naquele local. Ele comenta que essa função foi criada para fazer com que os jogadores gastem dinheiro, já que cada poção de purificação custa 200 moedas de ouro. No entanto, como ele recebeu a bênção do velho chefe da cidade, isso o ajuda a manter o HP normal. Nesse momento, algo chama sua maior atenção. 2 pessoas assustadas aparecem correndo pelo local. Uma delas é laçada e puxada para trás, enquanto a outra tenta pedir ajuda ao protagonista, mas não há tempo suficiente. Ela é atingida pelas costas e puxada para trás. Os causadores dessa confusão são múmias de nível 5. O protagonista, ao ver esses monstros de ataque automático, entende por que os dois não conseguiram escapar. Embora as múmias não sejam muito rápidas, são eficazes, e também deveriam temer o feitiço Bola de Fogo do protagonista. Ele acerta uma delas e a queima no ar, fazendo com que as outras fiquem assustadas. Su-Mu sai correndo, atraindo todas para que possa exterminá-las de uma vez só e conseguir todos os materiais delas. A estratégia do protagonista é levar todas para uma floresta de laranjeiras no pântano. Ele chega a um determinado local e percebe que seu plano está funcionando. Atravessa o rio e as ataca de longe. As múmias, furiosas, tentam lançar um ataque em sua direção, mas ele desvia de todos os ataques, um após o outro. Confiante, o protagonista comenta que essas múmias são realmente problemáticas, mas que ele é experiente nisso. Então, segura as faixas das múmias e passa por trás de uma árvore, depois outra e mais outra, o que faz com que os monstros fiquem presos no centro do pântano. Vendo que tudo deu certo, o protagonista diz que seus movimentos foram altamente calculados. Ele levanta seu cajado e declara que lançará uma grande bola de fogo sobre eles, afirmando que apenas novatos são perseguidos por essas criaturas. Nesse momento, um anúncio do sistema aparece, informando que o avanço dos novatos nas aldeias desencadeou a ira do ferreiro da cidade, que colocou uma recompensa para quem conseguir realizar 100 mortes. O protagonista, muito confiante, diz que essa recompensa é perfeita para ele. Su-Mu diz que eliminar alguns novatos nobres vai ser moleza. Ele só precisa coletar os materiais das múmias e depois sair para causar estragos por aí. Então, ele lança uma chuva de bolas de fogo sobre o grupo de múmias que estavam presas em suas próprias faixas. Após eliminar os monstros, ele recebe um livro de habilidade e comenta que, embora pudesse utilizá-lo, talvez seja melhor vendê-lo por alguns milhares de ouro. No entanto, ao olhar para as múmias, percebe que acabou acertando alguém. O Homem Louco aparece com sua guilda e comenta que os novatos culpam o mecanismo do jogo, quando na verdade são verdadeiros lixos. Mas apenas ele é capaz de lidar com ataques de alta dificuldade. Então, ele grita para seus companheiros seguirem em direção à área das múmias. Algumas pessoas que estavam por ali ficam admiradas com a força e presença do Homem Louco. Até que ele avista um alvo e ordena a todos que ataquem, mas a múmia é atingida por uma bola de fogo, deixando o Homem Louco confuso. Ele se pergunta qual mago idiota fez aquilo, se é de outra facção ou um gastador que consegue subir de nível rapidamente no jogo. Um dos membros do grupo do Homem Louco aponta para um lado e alerta para que todos tomem cuidado com um mago de fogo que estava por ali. Eles olham para cima e veem uma chuva de bolas de fogo caindo sobre eles, fazendo com que se perguntem o que está acontecendo. Muitos são atingidos pelas bolas de fogo e, mesmo pedindo ajuda, não conseguem escapar. Mensagens do sistema aparecem contabilizando o número de abates. O protagonista, que estava sentado por ali, se pergunta por que as pessoas continuam se jogando contra sua habilidade, já que ele só queria farmar alguns mobs. Ele conclui que os caras que seguem o Homem Louco são realmente fracos. Observando sua nova habilidade desbloqueada, ele percebe que ela tem um efeito de congelamento muito bom. Ele comenta que a próxima onda de múmias vai demorar para aparecer, então terá tempo para organizar seu inventário, que está cheio de armas e livros, o que vai lhe render muita grana.
Em seguida, pensa em mandar uma mensagem para a garota bonita Wainer, porque, quando se ganha coisas boas, deve-se pensar nas garotas bonitas. Ele conclui, dizendo que está ansioso por isso, e pergunta se ela também está. Sentado aos pés de uma árvore, ele comenta que é uma pena que a missão de 100 mortes tenha um valor tão baixo, porque, com esses homens loucos vindo, bastarão mais umas 2 ou 3 vezes de ataques para que ele a complete rapidamente. Além disso, o livro que eles deixaram cair é muito bom para magos, pois aumenta a velocidade de movimento em 30%. Decidido, ele aprende a habilidade diretamente e, após isso, pretende sair para comer algo e depois voltar para realizar o primeiro abate de chefe do jogo. Enquanto isso, em outra parte da floresta, algumas pessoas aparecem atacando múmias. Uma moça chamada Yumu surge, dizendo que já coletou os itens da missão suficientes e está de saída. Os homens ao redor tentam convencê-la a ficar para ganhar mais alguns pontos de experiência e se juntar a eles. Insistem para que ela não seja tão fria e, pelo menos, lhes dê um sorriso. Mas a garota só pensa que esses homens são nojentos, exceto por um em específico. Eles continuam insistindo para que ela se torne a vice-presidente da guilda, argumentando que, devido à sua beleza, a guilda ganharia muita notoriedade no jogo. A garota se vira e pede para que se calem, lançando um ataque em direção a eles, aparentemente para acertar uma múmia que estava atrás do grupo. O homem assustado pergunta quando ela percebeu isso, ao que ela responde que nem se lembra de onde as múmias surgem, e mesmo assim quer ser líder de uma guilda. Ela então decide que não pode mais perder tempo com essas pessoas, e se pergunta onde pode encontrar aquele homem. Pensa que, com tantos servidores, será que Sumu estaria no mesmo que ela? Os homens, vendo a mulher se afastar, começam a planejar várias vigarices. O chefe da guilda decide que definitivamente vai conquistá-la. Voltando para onde nosso protagonista estava, o homem louco e seu grupo ficam indignados com um tal de Mushen, que está eliminando não só mobs, mas também jogadores. O homem louco se sente um pouco humilhado com essa situação, enquanto os outros dizem que querem pelo menos uma explicação para isso. Uma pessoa chega ao local e diz ao homem louco que, se ele tiver coragem, vai enfrentar Mushen. Era Ting Shui Weiner, e ela conclui dizendo que não adianta nada só falar. O homem louco, nervoso, pergunta se ela vai mesmo defender Mushen. Ela responde que tanto faz, e que se eles pretendem lutar contra Mushen, podem considerar lutar contra elas primeiro. Nesse momento, o homem louco se vira e grita, perguntando se Mushen precisa que mulheres o defendam, e então pede para que ele apareça logo. O protagonista vem em direção a eles e, sarcasticamente, responde que é seu querido neto que está o chamando. O homem louco, gaguejando, fala para nosso protagonista ficar calado e se preparar para ser eliminado. Nosso protagonista, sem dizer nada, apenas estala os dedos, mostrando seu status. Todos ao redor ficam chocados, pois ele era um mago de nível 7, com arma roxa, cheio de equipamentos e debuffs. O homem louco pensa que o protagonista nem parece ser da mesma dimensão que eles, e que não daria para enfrentá-lo. O protagonista então se vira e fala: "Neto, seu avô está aqui, e agora?" O homem louco começa a gaguejar e diz que Mushen vem atacando inocentes, e que se ele permitir que todos o eliminem, o assunto estará resolvido. Os companheiros do homem louco concordam, e ele continua dizendo que, caso contrário, irão continuar eliminando o protagonista até que ele nem consiga sair da cidade inicial. O homem louco pensa que, mesmo que o nível do protagonista seja alto, ele não conseguirá enfrentar dezenas de jogadores atacando-o ao mesmo tempo. O protagonista, com cara de deboche, pergunta se ele realmente estava matando jogadores, afinal, ele estava matando mobs, e essas pessoas entraram no meio e viraram alvo de sua skill. Então, ele pergunta se a culpa é realmente dele. As meninas que estavam ali perto começam a cochichar que, na verdade, o mago estava sendo importunado por essas pessoas. O homem louco, envergonhado, grita dizendo que não estava fazendo isso e pede para que elas não deem ouvidos às bobagens que Mushen fala. Ele então diz para parar de conversar e desafia o protagonista a lutar com eles, se ele tiver coragem. O protagonista diz que tudo bem, pois sua mão já estava coçando. Weiner, que estava atrás do nosso protagonista, diz que, como eles estão em grupo,
Ela e a guilda dela, Tingsui, irão ajudá-lo, e que isso seja como um agradecimento pelas coisas que ele vendeu para ela. O protagonista agradece pela ajuda, mas diz que irá guardar isso como um favor, então pede para que ela e seu pessoal deem um passo para trás, pois ele irá ativar o modo de batalha. A garota concorda, mas pensa sobre a questão e decide apenas observá-lo. O protagonista ativa uma habilidade e diz que esses noobs só irão lhe custar algum dinheiro. Ele lança diversas bolas de fogo em direção aos inimigos, e o homem louco pede para que seus guerreiros posicionem seus escudos. Ele grita para que os magos e arqueiros ataquem, e assim eles fazem. O protagonista, desviando dos ataques com facilidade, pergunta se isso é tudo o que eles têm, mas em seus pensamentos, ele pensa que o homem louco é muito idiota por mandar todos atacarem ao mesmo tempo, pois agora estão todos em cooldown e serão facilmente eliminados. O protagonista corre para trás de uma árvore, e o homem louco e seus subordinados se perguntam para onde ele foi. O protagonista então se anima para testar sua nova habilidade nesses caras, e lança seu feitiço de gelo, acertando em cheio. Todos se perguntam o que seria aquilo. O homem louco tenta pedir para que os guerreiros usem seus escudos, e para que os curandeiros os curem, mas as habilidades deles ainda estavam em cooldown. O homem louco percebe nesse momento que toda a sua tropa está congelada. O protagonista então começa uma contagem regressiva e pede para que todos olhem para cima para ver uma surpresa, uma enorme bola de fogo, deixando o homem louco sem palavras. Enquanto observa a chuva de bolas de fogo cair sobre eles, o homem louco percebe que já usou todas as habilidades de seus subordinados, então tudo está acabado. Ele começa a tomar uma poção de cura enquanto seus aliados estão sendo eliminados ao seu redor. Nesse momento, ele vê nosso protagonista passar correndo e pergunta por que ele está fugindo se é tão arrogante. Então, ele diz que, se o protagonista se aproximar, ele não vai se conter. Ele pega o machado e afirma que irá lutar até o fim, começando a lançar diversos ataques em todas as direções. Sumu, ao ver aquilo, comenta que o homem louco agora está usando uma habilidade inicial de guerreiro e que nos próximos 40 minutos só conseguirá usar ataques básicos. O protagonista então corre ao redor do homem louco e chega por trás dele, dizendo que ele é muito lento. Mas o homem louco se vira e acerta um machado no chão, gritando que vai eliminar o protagonista. Este, por sua vez, salta para o lado, perguntando se o homem louco já teria desistido de lutar. O protagonista então acerta um golpe nas costas do homem louco, que finge estar bem, e continua chamando o protagonista para lutar. No entanto, o protagonista lança um pequeno ataque e diz para o homem louco olhar para sua barra de HP. O ataque acerta o homem louco, reduzindo sua barra a 0. Sorrindo, o protagonista pede desculpas, dizendo que sua mão escorregou e acabou causando alguns milhões de dano, mas que originalmente ele queria brincar um pouco mais. Antes de cair, o homem louco diz que vai se vingar. As pessoas ao redor começam a comemorar e a bajular Sumu, enquanto Weiner percebe que ele é realmente forte. Então, uma mensagem do sistema aparece, parabenizando o protagonista por ter completado a missão de eliminar 100 jogadores. A mensagem do sistema aparece para diversos jogadores em vários lugares do servidor. Muitos nem reconhecem quem seria esse Mushen. Até que a mensagem chega na garota que estava atrás de Sumu, e ela diz que achava que seria a primeira a concluir isso, mas alguém conseguiu antes. Ao ver o nick Su Shen, ela se pergunta se seria o Sumu. Voltando para nosso protagonista, ele sente um calafrio e se pergunta quem estaria falando dele naquele momento. Ele se vira para Weiner e pergunta se ela pode conversar com ele sobre aquela nova negociação entre eles. A garota começa a segui-lo, pensando que ele com certeza irá colocar alguma condição esquisita de novo. Chegando em um lugar mais tranquilo, ele mostra todos os itens que coletou das múmias e outros mobs pelo mapa. Weiner pergunta como ele conseguiu coletar tantos itens novamente. Ele responde que tudo vai ficar por 115 mil, mas pergunta se ela quer um desconto dessa vez. Ela responde que não é necessário esse tipo de desconto. Ele, então, diz que, se ela aceitasse, ele daria uma surpresa para ela. Ela pergunta qual seria a surpresa, e ele mostra um livro de habilidade de cor verde, dizendo que irá vendê-lo para ela por 10 mil como um preço de amizade.
A garota se surpreende com o item e pergunta se haveria alguma condição. Ele responde que, se ela deixar ele tocar sua perna 10 vezes, ela terá o livro. Como ela não responde, ele diz que vai entender como um sim e que dará uma dica para ela. A garota responde que não concordou, mas quer saber a dica. Ele diz que o povo que vive sob as árvores na Floresta Baixa é fraco e dá muita experiência, então ela poderia usá-los para cultivar experiência. Weiner pergunta por que ele está contando isso a ela e se existe algum motivo oculto. O protagonista diz que ela é muito esperta e, se isso estiver relacionado a uma missão oculta, pergunta se ela o ajudaria. Ela concorda, mas diz que não irá ajudá-lo de graça. O protagonista então estende a mão e diz que está tudo resolvido, falando para ela não se preocupar, pois não irá sair perdendo. A garota, nesse momento, pensa que está formando uma amizade com nosso protagonista e percebe que ele está cada vez mais cortês. Enquanto isso, no ponto de ressurreição da cidade, o homem louco está dando uma bronca em seus subordinados, até que alguém lhe envia mensagens privadas. Ao abrir, vê que é o protagonista, dizendo para ele pegar os homens e ir para o deserto atacar os homens das árvores, e não parar até que o protagonista diga que pare. Irritadíssimo, o homem diz que jamais irá obedecer a Musu, mas o protagonista envia outra mensagem, dizendo que, se o homem louco não fizer isso, ele vai ficar eliminando-o, printando todas as vezes e postando, até que o homem exclua sua conta. O cara então decide acatar as ordens do protagonista e pensa que um homem sábio sabe quando recuar. Enquanto isso, no Pântano da Morte, o protagonista pensa que, mesmo com a ajuda de Ching Sui e do homem louco, ele ainda precisa eliminar os homens das árvores para desbloquear a masmorra secreta. Então, ele pensa em enviar uma mensagem global para pedir ajuda, e assim o faz, ficando satisfeito por alguns jogadores terem concordado em ajudar. Um tempo se passa e o protagonista imagina que os homens das árvores já devem ter sido quase todos eliminados, mas ele se pergunta se aquele lugar tem algum drop especial, pois já passou muito tempo ali e ainda não viu nada aparecer. Ele olha para cima e lembra que o guia de sua vida anterior dizia que o lugar fica embaixo da árvore sedutora, onde ele já está há um tempo. O protagonista se pergunta se está fazendo papel de palhaço e perdendo seu tempo ali, mas algo cai em seu rosto, o que o irrita muito. Ele se revolta, dizendo que até naquele lugar os pássaros fazem cocô nas pessoas, e que isso deve ser algum tipo de bullying. Mas, de repente, a mensagem de conclusão da missão secreta chega, deixando Musu muito animado. Ele diz que esse guia era uma farsa e que, ao descobrir quem é o autor, vai com certeza eliminá-lo. Ao receber diversas mensagens no chat global, perguntando por que o protagonista enviou todos para uma missão difícil, ele decide sair daquele lugar por enquanto e partir para a cidade comer algo antes de voltar para completar a missão secreta. O protagonista se teleporta e, ao chegar na cidade, comenta que não precisavam recebê-lo com tanto entusiasmo. O homem louco então pede uma explicação, e os outros também exigem isso. Nosso protagonista apenas pergunta se eles acham que irão falhar nessa missão, chamando-os de covardes. Musu também diz que, para poder trabalhar bem, é bom se alimentar direito, então convida todos para comer algo. Voltando ao mundo real, o protagonista está comendo um lanche enquanto olha as mensagens em seu celular. Ele pensa que em breve voltará para o jogo e conseguirá o primeiro abate no Homem das Árvores. Olhando ao redor, percebe que muito mais pessoas estão jogando o jogo Tianqi do que em sua vida anterior. Ele espera que dessa vez a humanidade consiga reescrever a história, mas alguém se aproxima de sua mesa, chamando por ele. Era uma linda garota, que confirma que é realmente ele. Alguns homens ao redor ficam encantados com a beleza da garota, comentando que ela é a beldade da escola e que nem em sonhos poderiam ter uma chance com ela, enquanto outro diz que o protagonista tem sorte por ela ser sua namorada. A garota senta na mesa e comenta que ouviu dizer que o protagonista saiu correndo da sala de exames hoje. O protagonista responde que sim. Olhando para a garota, ele pensa que nem é tão próximo dela, mas agora ela está falando com ele. Ela então pergunta a Sumu por que ele não se junta a ela e alguns amigos para comer algo. O protagonista recusa, dizendo que está ocupado, e pensa que não vale a pena, pois não terá nada com a garota Jiang Ziyu no futuro. Ele acha melhor voltar para casa e para o jogo rapidamente.
Ao se levantar e sair, ele diz que já comeu e que já está indo. Ela tenta perguntar se ele está no servidor Chungking Wolong, mas ele a ignora. A garota se pergunta por que ele é tão frio com ela. As amigas de Jung começam a brincar com ela, perguntando quem era aquele cara e como ele ousa ignorá-la. Nesse momento, a garota lembra de tudo o que Musu fez que chamou sua atenção. Ele a defendeu de alguns caras estranhos, chutando uma bola na cara deles, a protegeu de ser atropelada por um carro em alta velocidade e até deu um presente de aniversário para ela. Olhando para ele de longe, ela se pergunta por que ele está evitando-a agora. O protagonista, pensando sobre Jung, diz que suas memórias da vida passada o aconselham a ficar longe dela e que não pretende ser um herói do mundo, mas também não vai sacrificar sua zona segura por isso, já que o caminho dos dois é bem diferente. O protagonista entra em sua nova máquina, que simula o jogo do apocalipse. Ele se sente muito confortável e percebe que foi um dinheiro bem gasto. Em sua vida anterior, teve que economizar por muito tempo até conseguir comprar uma máquina dessas, mas desta vez ele pretende seguir em frente e explorar o caminho do destino. Ele então coloca o anel e retorna ao jogo. Ao chegar no jogo, alguns jogadores se aproximam do protagonista, dizendo que os monstros que precisam matar para a missão são de nível 5 e que não conseguirão eliminá-los. Outro ainda comenta que o chefe daquela área é de nível 10 e que nem Mu Shen conseguirá lidar com isso. O protagonista, vendo a situação, pensa que esses novatos inexperientes são muito barulhentos, então ele diz a eles que é apenas uma missão oculta e que não é para entrarem em pânico. Alguns desenvolvedores que estavam monitorando o jogo comentam que, se esse pessoal conseguir concluir a missão, eles abrirão essa instância em outras aldeias de novatos também. O contador do tempo de início da missão dos Homens das Árvores aparece, marcando o fim do tempo de espera. As pessoas começam a sentir o efeito de 100% de realismo. Algumas acham assustador, outras não aguentam, começam a passar mal e acabam saindo do jogo. Su-mu, nesse momento, se pergunta por que até os NPCs se juntaram a eles para fazer essa missão. Ele não se lembra de isso ter acontecido em sua vida passada. Nesse momento, o chefe da cidade e sua neta aparecem. Ele abre seu livro, manda todos os jogadores para essa aldeia e diz para todos lutarem. Assim, um buff de incentivo do ancião da aldeia é acrescentado, aumentando o ataque, o crítico, a defesa e o HP dos participantes da masmorra. Todos são teleportados para dentro do livro. Chegando ao campo de batalha, alguns sons dos monstros são escutados de longe, assustando alguns jogadores. Os monstros árvores aparecem diante do ferreiro, que acerta um golpe em um dos galhos das árvores monstros e grita para que todos saiam. Os jogadores começam o ataque usando todo o potencial de suas classes. Alguns são capturados pelos homens árvores e o caos se instala naquele lugar. Uma onda de monstros árvores surge, vindo em direção à entrada da aldeia. Após um tempo de luta no ponto de renascimento, alguns jogadores já estão cansados. Os monstros estão conseguindo vencer a batalha no momento, e alguns até perguntam qual seria o plano de Mu Shen. Eles mal conseguem sair do ponto de renascimento, pois os monstros já os derrotam assim que renascem. Enquanto isso, a masmorra estava sendo reproduzida em diversas aldeias e servidores, e vários jogadores estavam assistindo. Os desenvolvedores que acompanhavam a ação pensam que a missão está realmente difícil e que nem mesmo os jogadores mais experientes achariam fácil completar essa missão. Um dos desenvolvedores pede para que tudo seja registrado, só para garantir. De repente, uma chuva de bolas de fogo surge sobre as árvores monstro. Mesmo que tentassem correr, a chuva os seguia, deixando os jogadores surpresos. Após o dano de fogo, os monstros árvores sofrem com um ataque de gelo, que os congela completamente. Em seguida, o gelo se parte, derrotando todos os monstros de uma vez. Os jogadores comemoram, acreditando que um grande mago apareceu para salvar a todos, provavelmente Mu Shen. Uma silhueta surge e diz que originalmente queria que todos ganhassem XP. Então, ele toma um pouco de poção e pergunta se é demais se exibir um pouco. O protagonista sai correndo em direção aos monstros remanescentes, queimando todos. Ao ser cercado por alguns monstros, eles usam suas vinhas para atacar nosso protagonista, mas o dano é tão ridículo que Mu Shen sente como se estivesse recebendo uma massagem.
Os jogadores se emocionam ao ver o quão poderoso ele é. Mu Shen se vira para todos e pergunta o que estão esperando, chamando-os para o combate. Eles então avançam sob o comando do protagonista. As pessoas que assistiam à masmorra se perguntam se esses novatos conseguirão completá-la e até mesmo querem saber quem é esse tal Mu Shen. Qingsu e suas companheiras chegam ao local e percebem que nosso protagonista limpou a área de surgimento. Elas observam alguns jogadores avançando em direção aos monstros, e Qingsu fala para eles irem logo matar alguns homens-árvores para ganhar XP. Mu Shen grita para que os feiticeiros preparem o buff para todos. Eles então ativam efeitos de defesa e mana entre os jogadores. Qingsu grita para nosso protagonista, avisando que também está entrando na luta. Ela sugere que ele se inscreva para entrar em sua equipe e assim liderar a linha de frente da batalha com ela. O protagonista concorda e grita para que os magos e arqueiros sigam seus comandos e ataquem com suas habilidades de maior alcance. Ele começa a comandar todos para se unirem, enquanto os guerreiros atacam os da primeira linha e os outros focam nos que estão com pouca saúde. As pessoas que assistiam à luta ficam surpresas ao ver os novatos conseguindo revidar os ataques e reconhecem que foi uma ótima ideia limpar o ponto de renascimento. O homem louco, vendo aquilo, diz que ele e seus companheiros precisam entrar logo para que a morte anterior deles não seja em vão. Enquanto isso, no Instituto de Pesquisa da área Iguoissá, um dos pesquisadores fala sobre a masmorra e pede para que sejam analisados os dados da Vila dos Novatos Tianqing Wolong, da nação Xia. Ele solicita que enviem algumas pessoas para matar aqueles homens-árvores, a fim de desencadear a vingança do Deus Árvore. Um homem chamado Johnson comenta que essa missão é muito difícil e acha que eles não conseguirão vencê-la. O homem mais velho o encara, perguntando como Johnson tem coragem de falar algo assim, pois eles são os melhores do mundo e, seja o que for, farão sempre o melhor. Com um olhar intimidador, ele ordena que Johnson envie agora pessoas para a missão, caso contrário, ele será substituído por outro oficial. O rapaz apenas obedece às ordens. Um tempo depois, dentro da masmorra, as pessoas começam a comemorar por terem conseguido vencer as ondas de homens-árvores. Mas um som alto é ouvido por todos ali, deixando-os confusos. Raízes enormes começam a surgir do chão por entre as árvores, e então um poderoso boss-árvore de nível 10 aparece. Ele avança em direção aos jogadores e desfere um golpe poderoso no chão, onde estavam alguns deles. Uma de suas mãos aparece sobre Qingsu, que não consegue se esquivar e fica parada, esperando o golpe direto. A árvore bate com toda a força no chão, levantando uma nuvem de poeira, mas, no último segundo, o protagonista salva Qingsu. Ela agradece a Shen por tê-la salvado, e ele pede para que ela tome cuidado. As outras pessoas ao redor continuam atacando freneticamente, mas, vendo que seus ataques mal causavam dano, todos ficam revoltados. O chefe, a árvore gigante, chama mais monstros menores, árvores pequenas, para atacar o grupo. Qingsu pergunta ao protagonista se ele tem algum plano para lidar com o chefe. Ele responde pedindo para que ela não entre em pânico e sugere que eles lidem com as árvores pequenas enquanto ele cuida do grandalhão. Animada e confiante, ela concorda e diz para ele tomar cuidado, e o protagonista responde com um ok. Qingsu começa a liderar as outras pessoas que estavam ali, pedindo para que todos mantenham a calma e foquem nos monstros menores. Ela instrui os guerreiros a avançarem primeiro para conter os monstros, enquanto os curandeiros continuam curando os guerreiros e os magos e arqueiros atacam de longe. Observando Qingsu de longe, o protagonista pensa que ela realmente será digna de liderar uma zona segura no futuro. Então, o chefe concentra seu ataque no protagonista, atacando-o diretamente. Ele se pergunta por que sempre parece que o Rei das Árvores foca seus ataques nele. Correndo por cima dos galhos alongados, ele pensa que, mesmo sendo um chefe forte e resistente, a árvore tem um ponto fraco. O protagonista foca na parte central do monstro e grita que a fraqueza está ali, causando grande dano no HP do chefe. Nesse momento, o protagonista precisa saltar para desviar dos galhos que surgem debaixo dele. Shen diz que, contanto que ele consiga evitar ser atingido e manter o nível dos ataques, conseguirá derrubar o monstro. Decidido,
o protagonista se afasta para que a batalha contra as árvores pequenas não o atrapalhe e grita que deixará tudo nas mãos de Ching Sui. Nesse momento, ela está ordenando que os curandeiros curem no ponto de ressurreição, mas se mostra preocupada com o protagonista. A árvore, furiosa, lança um ataque com seus galhos em direção a Shen, que desvia de todos. Ele diz que esses ataques são inúteis contra ele. Observando a parte mais fina dos galhos, o protagonista percebe que todos são muito frágeis e ainda estão diretamente ligados ao Rei Árvore. Então, ele se vira e lança um ataque poderoso, queimando todos os galhos de uma vez com seu ataque de fogo. O protagonista vê a grande árvore pegando fogo de longe e, sem perder tempo, ativa sua habilidade de chuva de bolas de fogo para impedir que o monstro se mova. Ele também utiliza sua habilidade de congelamento para prender os pés do monstro. Confiante em seu ataque poderoso, o protagonista diz para a fera aproveitar o sabor do fogo e do gelo. Enquanto isso, de volta à batalha na vila, Ching Sui está na retaguarda curando todos, enquanto observa o painel do sistema. Ao verificar o HP do chefe, ela percebe que o protagonista precisa de mais um pouco de tempo para derrotá-lo. A batalha na vila continua intensa, e todos tentam se incentivar para manter o nível de combate. Voltando ao chefe, que já estava prestes a ser eliminado, o protagonista consegue congelá-lo completamente. Ele então se prepara para o golpe final e lança uma bola de fogo diretamente no chefe, que é despedaçado. O chefe tenta dizer algo antes de desaparecer, mas é em vão. Com a destruição do Rei das Árvores, todas as menores também são eliminadas, e assim a batalha contra os monstros termina. A mensagem do sistema surge parabenizando pela conquista de repelir os monstros árvores, o que faz com que todos os jogadores comemorem. As pessoas que estavam assistindo à transmissão acham incrível que essa foi a primeira conquista de nível global. Ao olhar o item que ganhou do Rei Árvore, o protagonista comenta que agora tem todos os itens necessários para ativar a Mão do Deus da Morte. Além disso, o sistema avisa que o protagonista alcançou o nível 9. Ele decide então examinar o item da Mão da Morte, querendo descobrir os segredos ocultos dessa coisa. Ao retirar o item de seu inventário e ativá-lo, uma luz roxa começa a sair da mão esquelética, e uma barra de progresso de ativação surge sobre ela. Essa luz envolve o protagonista, e, assustado, ele se pergunta por que não consegue se mover. Enquanto isso, onde Ching Sui estava, uma rajada de vento sinistro começa a surgir, dirigindo-se para a floresta onde o protagonista se encontrava. Ela pede para que todos verifiquem se possuem um buff chamado o Olhar do Deus da Morte. Um símbolo surge sobre a cabeça de todos, deixando as pessoas confusas e desesperadas para entender o que isso significa. Uma névoa escura começa a tomar conta da floresta, trazendo uma aura sinistra ao lugar. Ao entrar em contato com essa névoa, a barra de vida dos jogadores começa a cair, e todos se sentem muito desconfortáveis. Ching Sui diz que não consegue usar nenhuma habilidade nem poções de cura, e percebe que sua barra de saúde está caindo drasticamente. Ela explica que, quando a barra de saúde chega a 0, eles não conseguem ver mais nada, e pede que todos se acalmem e aguardem o efeito passar. Ela acredita que isso seja algum ajuste dos desenvolvedores, já que acabaram de fazer o primeiro abate mundial, mas em seus pensamentos está preocupada com o protagonista, que ainda não retornou. Ela se pergunta se isso está acontecendo porque ele acionou algum mecanismo e se ele está em perigo agora. Enquanto isso, dentro da floresta, o protagonista está com o mesmo buff que os outros. Ele se pergunta o que diabos é esse buff, quando 2 olhos vermelhos surgem no céu sobre ele. O protagonista acaba olhando diretamente para aqueles olhos amedrontadores que o observavam do alto. Quanto mais o progresso de ativação do item da Mão do Deus da Morte avançava, mais próximos os olhos ficavam. Ao ver aquela enorme silhueta, ele se pergunta se aquele seria o verdadeiro Deus da Morte. Ele se recorda que esse é o chefe mais poderoso e que, em sua vida anterior, ninguém conseguiu vencer esse monstro, pois, após o mundo do jogo se fundir com o mundo real, esse chefe desceu à Terra e devastou tudo. Olhando para o item em sua frente, ele se questiona se de alguma forma acabou antecipando a chegada do Deus da Morte. Ele conclui que, mesmo conhecendo muitas coisas sobre aquele mundo apocalíptico, seu conhecimento sobre o Deus da Morte é muito limitado. Ao escutar a voz daquele ser,
o protagonista confirma que é realmente a voz do Deus da Morte, pois foi a última coisa que ouviu antes de voltar 10 anos no tempo. O Deus então se manifesta diante do protagonista, segurando sua imensa foice. Vendo aquele ser aterrorizante surgindo por completo à sua frente, o protagonista se pergunta se vai morrer novamente. Ele lembra-se de seu último suspiro em sua vida passada e sente-se frustrado por não conseguir nem se mover desta vez. O Deus da Morte se volta para o protagonista e pergunta se ele quer viver, oferecendo-lhe uma chance. Ele continua dizendo que, se o protagonista aceitar se juntar ao templo do Deus da Morte, ele o ajudará a se tornar o mago da morte mais poderoso do mundo apocalíptico. Confuso com o fato de o Deus da Morte estar falando com ele, o protagonista começa a desconfiar que isso seja uma brincadeira. Uma mensagem do sistema aparece, informando que, se ele escolher aceitar a oferta do Deus da Morte, ele se tornará o mago mais poderoso do jogo, mas será considerado um traidor da humanidade e terá que permanecer nas sombras para sempre. No entanto, caso ele recuse, será atacado pelo Deus da Morte por tê-lo irritado, e com isso, todos os itens e níveis do protagonista serão reduzidos a 0. Olhando para as duas opções, o protagonista pensa que ambas são escolhas terríveis. Ele tenta refletir sobre qual delas escolher, mas sente-se muito pressionado. Mas, sem muita paciência, e com a barra de ativação chegando a 100%, o Deus da Morte se prepara para atacar Mu Shen, que tenta pedir mais tempo para pensar sobre sua decisão. O protagonista reflete que trair a humanidade para servir esse Deus é insano e quer esperar até que a ativação da Mão da Morte chegue a 100%. O Deus da Morte, prestes a atacar, pede para que Mu Shen faça sua escolha. Então, finalmente, o protagonista responde, falando pausadamente e gritando que recusa a oferta. O Deus da Morte, furioso com a recusa, diz que uma formiga sempre será uma formiga. Sorrindo, o protagonista responde que não há nada de errado com formigas, pois elas podem almejar algo muito maior. Prestes a acertá-lo, o Deus da Morte diz para o protagonista que vai mandá-lo para o inferno. Gargalhando, o protagonista diz que ele pode até matá-lo, mas não conseguirá humilhá-lo, e desafia o Deus da Morte a matá-lo novamente, acrescentando que ele sempre pode recomeçar. A foice do Deus estava prestes a acertar o protagonista, que acreditava que iria reviver mais uma vez, quando uma intensa luz surge do céu e atinge diretamente a foice do Deus da Morte, despedaçando-a. Impressionado com aquele ataque violento e rápido, o protagonista escuta uma voz vinda de dentro da luz intensa, dizendo que o Deus da Morte ousou cruzar os reinos para matar alguém. A voz completa dizendo que a morte pensa que aquele lugar está sem proteção. Sorrindo, o Deus da Morte pergunta a Micael se ele acha que conseguirá salvar Mu Shen. O protagonista, olhando para trás, vê uma silhueta brilhante com diversas asas douradas e reconhece o ser como o comandante da Legião dos Anjos, Micael. O anjo levanta uma de suas mãos e ordena que o Deus da Morte volte para o inferno. Sem esforço, ele lança um ataque poderoso e direto contra o Deus aterrorizante. Antes que o portal se feche completamente, o Deus da Morte diz que o protagonista é um homem amaldiçoado e está destinado a seguir o templo do Deus da Morte. Ele ainda avisa Micael para esperar até que ele recupere sua verdadeira forma, momento em que ninguém mais será páreo para ele. O protagonista fica apreensivo com o poder avassalador do comandante dos anjos, pois, com apenas um golpe, ele conseguiu dissipar a presença do Deus da Morte. Ele se lembra que o templo é o núcleo da facção divina no mundo apocalíptico, e a Legião dos Anjos é a renomada força de combate dentro do templo. Por outro lado, o templo do Deus da Morte representa a essência dos demônios. Nervoso, o protagonista pensa que, ao ativar aquela mão de ossos, além de invocar o Deus da Morte, também despertou o anjo Micael. Micael então diz ao protagonista que ele fez a escolha certa. Mu Shen percebe que finalmente consegue se mover novamente e, gaguejando, tenta cumprimentar o anjo comandante. Micael elogia a escolha do protagonista e diz que, se ele passar no teste, será condecorado com o título de Mago do Templo. O protagonista fica muito surpreso, pois esse título permite que ele conclua missões exclusivas do templo. Animado, ele aceita a oferta do anjo.
Micael parabeniza o protagonista e, com um item em sua mão, diz que o conseguiu de um demônio e agora o entregará ao protagonista. Ele finaliza dizendo que espera que o protagonista conclua o teste e que se encontrarão novamente. O protagonista recebe o item dado pelo anjo e, sem palavras, observa a barra de status do item, vendo o quanto ele é valioso. Enquanto Micael retorna ao templo, ele diz que espera que isso faça com que o protagonista siga um caminho mais poderoso. Ao desaparecer no céu, o anjo diz que a luz do Apocalipse brilha sobre o protagonista. Segurando o item, o protagonista revela que aquele é o colar do dragão maligno, e tremendo, ele diz que essa é a lendária armadura do dragão maligno. Com os olhos brilhando e muito contente, o protagonista lembra que apenas uma pessoa possuía essa armadura em sua vida passada, e essa pessoa era invencível. Admirando o colar, Mushen comenta que essa nova vida valeu muito a pena. Ele fica emocionado e feliz com essa grande conquista, mas, após se controlar, decide ver o que seria essa mão de ossos. Ao olhar as mensagens do sistema, o protagonista se surpreende ao descobrir que o item aumenta o dano de todas as habilidades e ainda possui outras habilidades especiais. Emocionado, o protagonista diz que não foi à toa que renasceu, mas sua felicidade rapidamente desaparece quando vê o que precisa para evoluir a mão de ossos: 5 milhões de pontos de experiência. O protagonista decide ignorar isso por enquanto e comenta que os baús do Rei das Árvores ainda não foram abertos. O protagonista então se senta e decide abrir primeiro o baú do desejo do Deus da Árvore. Ao ativar o baú, uma silhueta começa a se formar diante dele. Essa criatura se chama Tesh, e ele agradece a Mushen por tê-lo libertado do sofrimento eterno. Tesh explica que, no início, era o rei dessas terras, mas, por causa de sua própria ganância, os demônios conseguiram se aproveitar dele. Agora, prestes a desaparecer, ele espera que o corajoso herói faça algo por ele. O protagonista aceita a missão e pensa que esse objetivo está de acordo com o que o anjo Micael desejava. O protagonista imagina naquele momento que no vasto universo a Terra gira silenciosamente, mas foi observado que existe a possibilidade de esse mundo colidir com a Terra no dia 14 de abril de 2019. E, com o impacto dessa colisão, o estrago será gigantesco. Mesmo que não haja garantia de uma colisão no futuro, essa será responsável pela primeira onda do jogo Apocalipse. Refletindo sobre isso, Mushen diz que agora eles devem focar em derrotar o chefe supremo dessa instância simulada. Na outra vida, foi um time de profissionais de nível 15 que conseguiu a primeira morte. Então, ele decide abrir o baú do Deus da Árvore. Ao abrir o baú, ele ganha diversos itens úteis, o que o deixa muito animado com a recompensa. Ele pega o livro que veio junto com o baú e ativa sua habilidade, que, quando usada em batalha, forma uma espécie de clone. Pensando no que fará com o templo, o protagonista decide se aproximar dos NPCs para ganhar alguns favores. Ele então abre mais um baú, que também traz diversos itens muito úteis. Ele pensa que, em breve, as guildas terão mais vantagens e que o título que acabou de receber, Matador de Demônios, será muito útil para derrotar criaturas malignas. Decidido, ele distribui os pontos na sua barra de status, colocando todos em ataque mágico. Ele deseja seguir o caminho de um mago violento, capaz de ensinar algo a todos com suas poderosas bolas de fogo. Mushen decide deixar as missões secundárias do templo para outro momento e volta à cidade para comprar novos equipamentos. No teleporte da cidade, os jogadores reclamavam do que havia acontecido momentos antes, achando que se tratava de algum tipo de bug do jogo. Então, o protagonista chega, usando o teleporte. Todos correm em sua direção, agradecendo e bajulando Mushen, mas ele rapidamente se afasta da multidão e diz para todos focarem em crescer juntos, para que sejam os primeiros a chegar à cidade principal. Os outros jogadores decidem ouvir o protagonista e se animam para atingir o objetivo. Enquanto isso, no mundo real, um dos líderes de uma guilda se revolta, porque o protagonista conseguiu a primeira eliminação do chefe. Um dos discípulos tenta explicar que eles até desencadearam a fúria do Deus da Árvore, mas não tiveram forças para enfrentá-lo. O homem, surtando, chega a rasgar suas roupas, dizendo que o discípulo será eliminado.
De volta ao jogo, a vendedora da loja medicinal pergunta ao protagonista se ele está ali para brincar com ela de novo, mas ele apenas pede 100 frascos de poção de purificação e um frasco de poção sagrada. Ela entrega o saco com as poções e o agradece por ter salvado a cidade. Sem jeito, o protagonista aceita, mas pensa que a alquimista parece um pouco diferente de antes. Um tempo depois, o protagonista tenta purificar o item que recebeu do anjo Micael e comenta que nunca havia visto de perto um item lendário. De repente, o sistema avisa que a purificação foi bem-sucedida, e o protagonista fica encantado com o poder e o brilho daquele colar. Ele pega um cartão de identificação e decide usá-lo rapidamente. Enquanto o item está sendo identificado, o protagonista torce para que ele tenha atributos especiais. Quando a identificação é concluída, o item revela diversos atributos que o protagonista nem acreditava que poderiam existir, superando em muito o colar roxo que ele usava. Com isso, Mu Shen se torna ainda mais forte. Um tempo depois, Mu Shen aparece eliminando mais um monstro. Uma luz intensa surge no céu à sua frente. Com um semblante sério, o protagonista diz que finalmente Apophis, o deus da destruição, está vindo. Nesse momento, uma imensa bola de fogo cruza o céu, deixando as pessoas confusas sobre o que poderia ser aquilo. Ao atingir o chão, uma explosão enorme ocorre, fazendo com que muitas pessoas saiam correndo do local. O protagonista, observando de longe o ocorrido, pensa que essa é apenas uma pequena simulação da chegada de Apophis no jogo Apocalipse, pois, se fosse usado 100% de seu poder, todos ali teriam sido eliminados. As pessoas chegam à vila gritando para que todos corram, pois o fogo já está se aproximando. O chefe da vila aparece, lançando um ataque de água em direção ao fogo descontrolado. Ele utiliza sua magia em forma de cachoeira para apagar as chamas. Algumas pessoas ficam irritadas por ele não ter usado esse poder antes para ajudá-las, enquanto outras começam a elogiar a força do chefe da aldeia. A água extingue o fogo ao redor da aldeia, e o velho, após demonstrar todo o seu poder, volta a si, começa a comer suas sementes de girassol e diz que o deus da guerra Apophis invadiu o local, pedindo a todos que lutem contra ele para proteger o mundo do Apocalipse. Ele também deseja que todos sejam abençoados para enfrentar essa ameaça. Um dos jogadores grita que não é hora de comer sementes de girassol. Nesse momento, uma mensagem do sistema aparece, indicando que uma nova missão foi desbloqueada. O protagonista observa os anúncios e pensa que, no jogo, Apophis estava à procura de um artefato antigo nas ruínas do Templo de Madeira. Ele também se lembra que, em sua vida passada, quando Apophis desceu à Terra, estava à procura de uma substância específica. Refletindo um pouco, o protagonista percebe que itens especiais e eventos apocalípticos estão realmente se repetindo no mundo real. Ao olhar para a grande besta do caos, ele pensa que, mesmo se contasse todos os segredos que sabe de sua vida passada, isso só causaria uma confusão generalizada no mundo. Mu Shen acredita que a humanidade ainda está muito fraca para enfrentar a invasão, e vê isso como uma oportunidade para se fortalecer e usar suas habilidades quando elas forem transferidas para o mundo real. Olhando para o painel do sistema, o protagonista pensa que apenas ter dinheiro não será suficiente para limpar a masmorra do Templo de Madeira, mas acredita que os jogadores mais hardcore vão se divertir tentando. Então, ele decide deixar o povo se divertir por um tempo na masmorra, enquanto sai do jogo para descansar. Algum tempo se passa, e já é manhã no mundo real. O protagonista está em seu apartamento, se espreguiçando após uma noite inteira de sono. Ele comenta que, por mais que o jogo seja muito realista, não é a mesma coisa que dormir em uma cama no mundo real. O protagonista decide acessar o fórum do jogo para ver como está o progresso na conquista da masmorra. Ao ver que as pessoas estão tendo muita dificuldade, ele comenta que isso é apenas o começo e que as coisas ficarão ainda piores. Ele descobre que apenas uma equipe chamada Zej está conseguindo avançar na masmorra e chegar ao chefe final, mas acredita que esses caras ainda são peixe pequeno. O protagonista entra em sua nova máquina de login e retorna ao jogo, chegando à cidade principal. Ching Sui, percebendo sua chegada, se aproxima e pergunta por que ele ainda está no nível 9, já que estava muito à frente de todos.
Sorrindo, o protagonista responde que estava pegando leve e que usou poucos potes de experiência. Ele então diz que tem alguns itens para vender e pergunta se ela está interessada. Ching-Sui aceita alegremente a oferta e agradece pelos itens fornecidos. Ela completa perguntando se ele estaria disposto a entrar no templo de madeira com ela quando ambos chegarem ao nível 10, dizendo que tem algumas informações sobre a masmorra e garantindo que eles chegarão ao chefe rapidamente. O protagonista pergunta a ela se poderia tocar em suas pernas, mas, em seus pensamentos, ele só reflete que também conhece as informações sobre a masmorra e que, com suas conexões, é claro que Ching-Su saberia também. Ching-Su responde que o protagonista não precisa se preocupar, pois as meninas de sua guilda são lindas e que basta Mushen impressioná-las. O protagonista, no entanto, diz que está interessado apenas nela. Envergonhada, Ching-Sui tenta reforçar que está falando sério sobre a masmorra e está disposta a dividir 30% da recompensa com ele. O protagonista a encara por alguns minutos, refletindo sobre o quanto Ching-Su é influente em várias áreas e considerando que ela realmente parece querer recrutá-lo ao oferecer uma porcentagem tão alta da recompensa. No entanto, ele se vira e comenta que ter informações realmente vale muito nesse mundo, mas afirma que não está interessado. Ching-Su fica muito confusa com essa mudança repentina de atitude de Mushen. Ching-Su pergunta o que o protagonista quis dizer com isso. Ele apenas sugere que ela suba de nível e, mesmo que chegue ao nível 10, diz para ela não entrar na masmorra, pois não conseguirá vencer. O protagonista então se despede, dizendo que vai trabalhar um pouco. Ching-Su, vendo-o sair, pensa que Mushen está estranho, já que sua equipe é cheia de mulheres lindas e fortes, além de ter muitas informações. Ela se pergunta como ele pôde recusá-la dessa maneira e se o protagonista realmente acredita que vai passar pela masmorra sozinho. Uma hora depois, o protagonista estava matando alguns monstros e, de repente, alcança o nível 10. Ao retornar para a vila, ele chama pelo chefe da aldeia e diz que quer criar uma guilda. O velho responde que ele precisará pagar 300 mil em ouro para fundá-la. O protagonista reclama, dizendo que o preço é um roubo. O chefe da aldeia explica que, se ele quer ser o líder de uma guilda, os investimentos iniciais são necessários. Pensando um pouco, o protagonista decide criar a guilda de qualquer forma. Uma mensagem do sistema aparece, perguntando qual seria o nome da guilda, e o protagonista decide chamá-la de Vale dos Deuses. Ele completa dizendo que essa guilda se tornará poderosa o suficiente para proteger as pessoas quando o apocalipse chegar. Uma mensagem do sistema aparece para todos os jogadores, e Ching-Sui fica surpresa ao ver que o protagonista criou sua própria guilda. Yumu também vê a mensagem, assim como o Homem Louco e outros jogadores que estavam matando monstros. O Homem Louco comenta que isso não é nada demais, afirmando que a Guilda dos Loucos sempre será a melhor. De volta ao protagonista, uma mensagem do sistema aparece, e ele a abre rapidamente, contendo informações sobre sua recém-criada guilda. Ele decide verificar a recompensa da bênção de nível 1 da guilda e percebe que ela concede atributos de bônus por 24 horas. No primeiro dia, a bênção é gratuita, mas, nos dias seguintes, os membros terão que gastar uma pequena quantidade de contribuição em ouro para reativá-la. O protagonista se aproxima do ferreiro e pede 2 talismãs de avaliação comum. O ferreiro responde que isso custará 200 ouros. Ao ativar 2 itens de nível roxo que ele possuía, o protagonista fica um pouco decepcionado com o resultado, mas, ao mesmo tempo, satisfeito com os atributos. Ele pensa que, se conseguir um capacete e ativar o efeito do conjunto, seria ainda melhor. Nesse momento, ele recebe uma mensagem estranha no chat privado e se pergunta como apareceu ali, considerando que ele é apenas um homem decente. A pessoa oferece um item ao protagonista em troca de uma entrada na guilda. Ele acha que esse cara é ainda mais sem vergonha do que ele mesmo, mas decide aceitar a troca e deixa o homem entrar na guilda. O protagonista comenta que a guilda pretende aceitar apenas jogadores de alto nível, priorizando qualidade em vez de quantidade, mas observa que nunca ouviu falar desse tal Code 13. Ele completa dizendo que, quanto mais itens, melhor. Nesse momento, o primeiro membro da guilda do protagonista chega pelo teleporte, dizendo que ama Mushen e que está ali. Envergonhado,
o protagonista se pergunta por que isso é tão constrangedor e se já deveria expulsar o cara imediatamente. O garoto pergunta por que há apenas os dois na guilda até agora. Mushen pensa que, pelo jeito, daqui a pouco só haverá um. Code 13, olhando as informações da guilda, pergunta por que os fundos estão tão baixos e diz que irá contribuir com um pouco de ouro. O garoto começa a doar para a guilda e o protagonista, surpreso, pergunta se ele é louco, já que doou 10 milhões de ouro. Com os olhos brilhando, o protagonista comenta que agora eles podem melhorar os atributos da bênção da guilda. O garoto diz que, se isso não for suficiente, ele pode doar ainda mais. O protagonista decide então identificar o item que o garoto entregou a ele, descobrindo que era o capacete que faltava para completar o conjunto. Satisfeito com os atributos do elmo, o protagonista comenta que agora possui 4 itens roxos e um laranja, e com isso já pode se preparar para enfrentar a masmorra do Templo de Madeira. Irritado, o protagonista diz ao garoto que ele não precisa se preocupar, pois o levará junto à masmorra. No entanto, Code 13 precisa subir de nível rapidamente, pois estar no nível 6 é realmente muito ruim. O garoto responde que irá contratar algumas pessoas para ajudá-lo a subir de nível rapidamente. Nesse momento, Tingsu se pergunta por que Mushen a contatou para pedir 200 ouros. Algum tempo depois, o protagonista chega à cidade onde Tingshui está e pergunta qual é a resposta dela. Tingshui questiona se ele está brincando e se ele realmente consegue completar a masmorra. Ela continua, dizendo que todos ainda estão presos no primeiro chefe da masmorra, e pede que o protagonista diga o que está realmente planejando. Mushen apenas responde que todos são muito fracos e afirma que, de qualquer forma, ele irá completar a masmorra. Ele diz que, se ela quiser participar, que apareça às 9 horas com o valor do ingresso em mãos. Confiante, o protagonista garante que eles passarão pela masmorra. Tingsu pergunta o que acontecerá se ele não conseguir completar, e o protagonista responde que a palavra "se" não existe para ele, mas, caso não completem, ele reembolsará o valor do ingresso integralmente. No entanto, se conseguirem, ele quer tocar nas pernas dela novamente. Tingsue fica irritada, e o protagonista sai correndo, dizendo que era apenas uma brincadeira e que sairá primeiro, confirmando o encontro às 9. Mais tarde, ao meio-dia, o protagonista e Tingsue estavam no mesmo local, quando Code 13 chega correndo, dizendo que subiu de nível. Ele vê Tingshu e pergunta se essa garota linda é a companheira de equipe deles. O garoto se aproxima dela, diz estar muito feliz e pede ao seu chefe que a apresente. Ele continua perguntando se eles não poderiam se conhecer melhor para jogarem juntos depois. O protagonista segura o garoto pelas costas e diz que ele deve apenas dar as boas-vindas a Weiner como uma colega de equipe. Nesse momento, o garoto sai gritando, anunciando que Mushen irá fazer a masmorra do Templo de Madeira e que restam apenas 2 vagas, com o valor do ingresso sendo 200 ouros. Algumas pessoas começam a comentar sobre o anúncio e a audácia do protagonista por querer 200 ouros por isso. Tingshui pergunta se o protagonista poderia ceder as 2 vagas para que ela traga alguns amigos. O protagonista faz um sinal positivo com a mão e pensa que tanto faz quem for, desde que não sejam membros da Guilda dos Loucos. Ela então chama 2 companheiras de guilda, uma maga e uma guerreira, que não estão muito confiantes quanto à possibilidade de o protagonista passar pela masmorra. Code diz que seu mestre é muito forte e que elas só precisam relaxar. Ele então se vira para o protagonista e pergunta se poderia se exibir um pouco. Mushen pergunta o que ele quer fazer, e o garoto começa a usar o superchat do jogo para se exibir, deixando os 4 membros da equipe chocados com o quanto de dinheiro o garoto tem para gastar com alto-falantes. Algum tempo depois, diante do portal da masmorra, o protagonista está entrando com sua equipe, enquanto as pessoas ao redor comentam que uma equipe dessas não será muito eficiente para passar pela masmorra. O protagonista entra na masmorra, ouvindo as pessoas elogiá-lo por parecer tão calmo. Eles chegam à entrada da masmorra, e Code fica surpreso com o tamanho do lugar. O protagonista apenas começa a caminhar pelo corredor, enquanto a guerreira pede para que Code cale a boca. Eles chegam diante de 3 portas nesse momento, e Code diz que a primeira fase é um labirinto. Ele ouviu na internet que, se não souberem a sequência certa, ficarão presos ali para sempre. Então, ele pergunta o que eles vão fazer.
A guerreira pergunta se o protagonista não quer partir direto para o primeiro chefe. O protagonista responde: "Que tal você seguir o seu caminho e eu seguir o meu?" Irritada, ela pergunta se ele pagou 200 ouros por isso. O protagonista diz que, se ela não estiver satisfeita, pode sair da equipe, mas, se sair por conta própria, ele não devolverá o dinheiro. Code aponta para a moça e diz que seu amado líder pode matar o primeiro chefe facilmente e que todas poderiam apenas relaxar. Ele a chama de lixo que fala demais. Irritada, a guerreira responde que Code é apenas um garoto de nível 7, com todos os equipamentos brancos, e que ele não tem o direito de chamar ninguém de lixo. Tingshu interfere e pede a Sasha para apenas focar na masmorra. O protagonista então pede que todos o sigam, entrando em uma das portas. Um corredor vermelho, com um líquido vermelho e diversas mãos, surge. Code comenta que o cheiro de sangue é muito realista. Tingsui pede que todos tomem cuidado, pois ali há demônios de sangue, que são difíceis de enfrentar. Sasha comenta que todas as equipes anteriores tiveram problemas com esses demônios, até mesmo a equipe Z. O protagonista apenas diz para todos não terem medo, pois, desde que eles não ataquem os demônios, aquela passagem é segura. A maga pergunta se o protagonista está mentindo, mas as garotas percebem que, embora os demônios sejam assustadores, eles não estão atacando os jogadores. Eles então chegam a uma nova sequência de portas, e o protagonista chama todos para segui-lo, enquanto Code se exibe, perguntando se agora elas acreditam no amado líder. Ao passarem pela porta, eles se deparam com diversos esqueletos. Code comenta que provavelmente houve uma grande batalha ali, mas os esqueletos começam a se mexer. Code diz que isso não foi culpa dele, mas Sasha responde que ele é um azar ambulante. Nesse momento, uma horda de esqueletos de nível 7 surge diante deles e avança em direção ao protagonista e seus companheiros. Todos os membros da equipe se preparam para a batalha. A maga acerta um ataque em um dos esqueletos, que por um momento parece ter sido derrotado, mas rapidamente volta à vida. Sasha se coloca à frente da equipe com seu escudo, enquanto Tingshu pede para que ela tome cuidado e orienta a maga a dar suporte com magia de fogo. A maga lança uma grande bola de fogo, acertando diversos esqueletos, enquanto Sasha tenta atacá-los com sua espada. No entanto, um dos esqueletos consegue se aproximar o suficiente para acertar um golpe em seu ombro. Tingsui utiliza sua habilidade de cura para tratar os ferimentos de Sasha, enquanto a maga continua seus ataques frenéticos. Apesar de conseguir congelar todos, a maga percebe que a defesa dos esqueletos é muito alta, e ela não está causando dano suficiente. Os esqueletos conseguem quebrar o gelo que os prendia ao chão. De repente, o protagonista acerta um grande golpe nos esqueletos e diz para todos não se preocuparem. Após eliminar todos os esqueletos, ele lança seu feitiço de gelo, congelando os inimigos à sua frente. Em seguida, utiliza sua habilidade de chuva de fogo, destruindo todos os esqueletos restantes. Todos os membros da equipe ficam chocados e impressionados com a força do protagonista, que comenta que esses esqueletos são fáceis de matar e pergunta se podem recolher as recompensas. Sasha questiona por que a prioridade de saque está voltada para o capitão e completa dizendo que é injusto. O protagonista responde que está com pouco dinheiro no momento e, sarcasticamente, elogia a atuação das meninas. Revoltadas com as respostas dele, elas reclamam. O protagonista apenas sai andando e chama todos para continuar. Code pede para que elas se apressarem, dizendo que o dinheiro foi bem gasto, mas as meninas só pensam que os dois são idiotas. Alguns minutos depois, eles chegam a um local sem saída. Tingshui comenta que esse não é o caminho relatado pela equipe Z. As meninas ficam frustradas, já que não conseguirão saltar para o outro lado. O protagonista avança e diz que não precisam saltar, prometendo voltar em 5 minutos. Ele pede a Tingsue que lhe empreste um pouco do escudo. Chegando ao fundo do penhasco, bem acima de um rio de lava, ele voa rapidamente. Enquanto passa, percebe diversos monstros ao seu redor e os congela à medida que avança. A equipe, observando de longe, fica surpresa mais uma vez. Tingsui pensa que Mushen consegue até prever onde os monstros irão aparecer. O protagonista para em um ponto e diz que é ali.
Ele acerta um golpe de gelo em um local onde a lava jorrava de uma rocha. Alguns minutos depois, ele volta ao encontro da equipe. Ching-Su pergunta o que Mushen encontrou, e ele mostra um pintinho dourado. As meninas ficam encantadas com a fofura do animal e perguntam o que é aquilo. O protagonista responde que em breve elas saberão, e então as convoca para enfrentar o chefe. Momentos depois, Mushen e sua equipe estão caminhando por um lugar cercado de gelo. De repente, o gelo à frente começa a rachar e o chão a tremer. Uma lâmina de um inseto emerge no meio do gelo, revelando o chefe de nível 10, uma enorme e assustadora centopeia gigante de gelo. Nesse momento, o chefe ruge ferozmente, encarando Mushen e seus companheiros. O grito da criatura é tão alto que chega a doer os ouvidos de todos. O protagonista avança nesse momento e pede para todos se concentrarem na batalha e também se separarem. Mushen acerta um golpe de fogo direto no chefe, mas rapidamente o chefe lança um contra-ataque, deixando um grande rastro no chão. Mushen diz que irá chamar a atenção dele e pede para todos tentarem encontrar uma brecha para atacar o abdômen da criatura. Sasha grita, pedindo para que Code fique fora disso e não atrapalhe. Ele, confuso, pergunta o que deveria fazer então. O chefe canaliza mais um ataque para atirar no protagonista. Mushen, desviando do raio mortal, pensa que, se fosse atingido, mesmo com sua defesa atual, seu HP seria drasticamente reduzido. Ele decide limpar o local, pois se for tocado por algum monstro dali, será terrível. Mais uma vez, Mushen avança, pedindo para que todos se concentrem no abdômen da criatura, pois ela ficará atordoada por 3 segundos. Sorridente, Code avança dizendo que também irá participar da brincadeira. O protagonista avisa que o tempo já se esgotou. Nesse instante, Sasha é atingida pela cauda da centopeia, e Code corre dos ataques de gelo do chefe, dizendo que nem conseguiu acertar esse idiota ainda. Vendo mais um ataque sendo lançado, Ching-Sui grita, pedindo para todos tomarem cuidado. O protagonista pede para todos saírem do caminho e começa a desviar de todos os ataques de furacão do chefe. Logo em seguida, o chefe lança uma sequência de ataques rápidos e o protagonista desvia de cada um rapidamente. Sasha e a maga se perguntam, assustadas, se ele usou algum tipo de aumento de velocidade, enquanto Code, animado, diz que não esperava menos de seu líder. Com a barra de vida do chefe quase no zero, ele começa a se transformar e seus olhos ficam vermelhos. Ching-Sui grita para o protagonista, avisando que o chefe está enlouquecendo. O chefe centopeia grita ferozmente mais uma vez e invoca diversas pequenas centopeias, enrolando-se nelas e formando uma imensa bola de insetos. Nesse momento, todos percebem a grande mudança. O chefe agora está imune a ataques. Eles se lembram que as equipes anteriores ficaram presas nessa fase. No entanto, Code ainda acredita em seu líder e diz que ele resolverá tudo, pedindo apenas que assistam. Uma luz intensa começa a sair de dentro daquela esfera de insetos e, de repente, múltiplos ataques são lançados em todas as direções. Mushen lança o item que pegou anteriormente, deixando todos confusos ao verem um pequeno pintinho. Uma luz dourada intensa surge, tomando conta do lugar, e o pequeno pintinho se transforma em um enorme galo, posicionando-se à frente da equipe. O galo bloqueia todos os ataques do chefe, deixando todos em uma mistura de emoções. Após o ataque, o chefe fica atordoado mais uma vez, e o protagonista grita que agora é a chance deles. Mushen lança uma bola de fogo diretamente no rosto do chefe, reduzindo seu HP a 0. Uma grande explosão acontece debaixo do chefe, bem no momento em que o protagonista se vira. As recompensas do chefe surgem no local, e Mushen percebe um item roxo. Ching-Sui oferece 5.000 de ouro por ele, pois é um item de feiticeiro. Sasha comenta que tiveram muita sorte, pois o primeiro chefe derrubou um item que Ching-Sui pode usar. Code então diz para esperarem, pois ele irá pagar 100.000 por esse item, deixando todos confusos. Ching-Sui tenta dizer a Code que ele não precisa desse item e pede para ele deixá-lo para ela. Analisando a garota, Code diz que o equipamento realmente combinaria com ela, mas decide continuar com a compra, explicando que conheceu uma feiticeira muito bonita ontem e pretende dar o item a ela. Sasha, revoltada, pergunta se ele está brincando ao falar isso. Ching-Sui, em seus pensamentos, se pergunta se Code é romântico,
mas o protagonista avisa que abriu um leilão e todos podem dar lances. Ching-Su e Code começam a disputa pelo item, dando vários lances altos. Ching-Su oferece 200 mil de ouro, e Code pergunta ao protagonista se o dinheiro do item iria diretamente para ele. Mushin responde que sim, e Code, apontando para as meninas, diz que mesmo achando Ching-Su bonita, não a deixará vencer. Ele completa dizendo que sente que as meninas não estão gostando muito do líder, e então faz um lance de 500 mil pelo item. Ching-Sui fica muito desapontada e pergunta se Code está louco, mas ela se conforma, pensando que conseguirá o item em outro momento. Sasha, novamente revoltada, diz que Code só pode estar maluco por gastar tanto ouro para impressionar uma garota. O protagonista apenas agradece pelo valor gasto no item e chama todos para sair. Enquanto Code se sente confiante, as meninas estão visivelmente irritadas. Andando pelos corredores, Sasha comenta que mal acredita que está na primeira equipe a derrotar o primeiro chefe. Code pede para ela parar com isso e pergunta se agora ela acredita neles. Ela responde que Code é muito sem noção e diz que é melhor ele calar a boca, chamando-o de estúpido. Code sorri e agradece pelo lindo apelido. Nesse momento, Mushin chega em frente a uma porta, ativa-a e ela se abre. Observando a área à frente, Mushin avisa que aquela é a área do chefe. Ele explica que não há monstros neste nível, mas o chefe tem um mecanismo especial. Ele pede que todos escolham um pilar de pedra e fiquem imóveis, sem atacar. Mushin se adianta e diz que irá ativar o chefe, pedindo para que todos sigam suas ordens. Todos confirmam e aceitam as instruções do protagonista. Mushin avança em direção a uma casa que havia ali. Na frente da casa, havia um enorme selo, mantendo-a trancada. Mushin rompe o selo e abre a porta lentamente. Uma névoa negra começa a sair da sala central, seguida por uma luz intensa. Code, tremendo de medo, pergunta se as garotas ouviram um som estranho. Sasha pergunta se ele já está com medo, ao que ele responde que não está com medo de nada, apenas conversando com elas. Sasha, sorrindo, diz que Code é um covarde e pergunta por que ele está jogando um jogo ultra-realista como Apocalipse. Ela se aproxima de Code e provoca, dizendo que os fantasmas do labirinto devem estar atrás dele agora. O rapaz fica completamente assustado. Ching-Su pede para todos ficarem quietos e diz que ouviu algo como pessoas andando dentro da casa. A maga confirma, dizendo que também ouviu. Ching-Shui, então, pede para todos tomarem cuidado, avisando que essa batalha não será tão simples. Voltando para o protagonista, ele observa a sala com a névoa negra pairando, mas aparentemente tudo estava vazio. Ele dá mais um passo à frente, e algo na sala ao lado chama sua atenção. Ele explica que os monstros desse nível possuem um pouco de inteligência e não aparecem em lugares fixos. Olhando para a lateral, Mushin pensa que, se não tivesse que passar por ali sem sofrer nenhum dano, não precisaria ser tão cauteloso. De repente, um dos monstros sai de seu esconderijo em direção ao protagonista, que desvia rapidamente. Mushin acerta uma bola de fogo no monstro e pensa que o ataque foi tão perto que ele quase foi atingido. Olhando para o quarto de onde o monstro saiu, o protagonista percebe que há mais monstros por ali, e todos correm em sua direção. Ele se pergunta o que está acontecendo, já que os monstros deveriam sair de um cômodo de cada vez. Mushin lança um ataque de gelo nos monstros, mas eles rapidamente se soltam. Ele comenta que não podem sair da casa, pois, se o fizerem, os monstros reiniciarão. Nesse momento, os monstros cercam o protagonista, que pensa que não tem outra escolha a não ser usar aquela habilidade que aprendeu antes. Ele ativa um clone, com metade do ataque e da mana em comparação ao original, e diz para eles atacarem juntos. O protagonista observa que, enquanto ele consegue derrotar os monstros com apenas uma bola de fogo, seu clone precisa de 2. Mesmo com metade do dano, ele não consegue conter os monstros. Para manter o clone, o protagonista precisa de seu poder espiritual, que já estava se esgotando. Observando os monstros que ainda estavam de pé, e querendo garantir a missão, o protagonista se desculpa com o clone e o lança em direção aos inimigos, que rapidamente o seguram e o destroem. Aproveitando a distração, Mushin lança mais um ataque de gelo, eliminando alguns monstros.
Porém, os monstros restantes se voltam para o quarto de onde saíram e começam a fazer algo lá dentro. Mushen se vira para sair da sala e avisa que começou a fase de fusão, que é irreversível, e que, se alguém atrapalhar a fusão, os monstros eliminados ressurgirão. Fora da casa, ele explica que equipes fracas não conseguem ativar esse mecanismo de fusão, muito menos derrotar o chefe. Code avisa as meninas que seu líder está vindo e diz para seguirem as ordens dele. Sasha responde para ele parar de falar obviedades. Então, a casa onde o protagonista estava explode, lançando estilhaços para todos os lados. A fusão dos monstros emerge no meio da fumaça, e a equipe inteira fica apavorada ao ver a criatura desfigurada. A massa de monstros começa a rolar em direção a Mushen, que olha para trás e desvia rapidamente, já acertando uma bola de fogo naquela coisa. Ele comenta que esse chefe tem muita resiliência, sendo difícil acertar um golpe crítico. O chefe estica um dos braços para alcançar o protagonista. Code e Ching-Sui gritam, tentando alertar Mushen sobre o ataque iminente. O protagonista ataca mais uma vez com sua bola de fogo, desviando do braço da criatura. Mushen se lembra que o sangue daquele monstro é venenoso, então pensa que precisa atrair o chefe para os pilares rapidamente. No entanto, o chefe tenta agarrá-lo mais uma vez com as mãos. Mushen esquiva e ataca novamente, mas a criatura faz o mesmo movimento com os outros. Desesperado, Mushen grita para todos tomarem cuidado com o veneno, já que não há como curá-lo. As meninas tentam desesperadamente se defender com suas habilidades, enquanto Code sobe em um pilar. A mão do monstro quase o alcança, mas, no último segundo, Mushen lança um ataque de gelo que paralisa a mão da criatura e corta todas as outras. Code, ainda no pilar, fica aliviado, agradecendo ao seu líder por tê-lo salvo a tempo. Ching-Sui também agradece pela ajuda. Ativando mais uma vez uma habilidade, o protagonista responde que não foi nada. Porém, Code, assustado, aponta para trás de Mushen, pois dessa vez, em vez de usar as mãos, a criatura estava atacando o protagonista com os pés. Mais uma vez, o boss lança seus braços em direção a todos, e nosso protagonista os congela. No entanto, todos ficam apreensivos ao ver que as mãos estavam prestes a alcançar Mushen. Eles tentam avisar o protagonista de que ele estava prestes a ser atingido, e no último momento, ele utiliza sua esquiva e avança para a frente, escapando do alcance do boss. Mushen corre em direção aos seus companheiros e avisa que é hora de atacar. Ele pede para que todos ativem os pilares, e assim os 4 colocam as mãos nos pilares, ativando-os. Correndo em alta velocidade, Mushen pede para que todos fiquem dentro do círculo de luz e não se movam. Com o poder emanando dos pilares, um grande selo é formado no céu acima do boss, e um poderoso ataque é lançado sobre a fusão de monstros, paralisando-os e prendendo-os no lugar. As garotas ficam impressionadas com a cena, que parecia algo que só tinham visto na TV. Ching-Sui grita, avisando que o boss ganhou um novo buff. Todos os status de defesa do boss foram desativados por 30 segundos. O protagonista avisa que, sob a luz púrpura, as habilidades do boss não funcionarão e pede para que todos usem tudo o que tiverem para garantir a vitória. Os 4 avançam para atacar o boss diretamente. Os lutadores corpo a corpo usam suas espadas, enquanto os de ataque à distância lançam suas magias. O boss é completamente destruído, com seu HP reduzido a 0. Code fica muito orgulhoso de seu líder de guilda, enquanto as meninas também comemoram esse feito impressionante. Contudo, Ching-Sui grita, avisando que algo está errado, pois ainda há corpos se movendo. Todos se viram para ver o que está acontecendo e observam algumas pessoas assustadas saindo da confusão de monstros. Uma dessas pessoas agradece à equipe por tê-lo salvado da escuridão, completando que sabem que cometeram crimes imperdoáveis, mas já aceitam o castigo que merecem. As outras pessoas se ajoelham diante da equipe, agradecem pela ajuda e oferecem a única riqueza que ainda restava: várias joias e moedas, que são lançadas em direção à equipe, formando um monte junto com 2 baús. Code se anima, pois são 2 itens roxos a mais. Satisfeito, Mushen diz que o resultado foi muito bom e se abaixa para abrir o baú, impressionando-se com o item que encontrou. As meninas ficam de boca aberta com o resultado, e Code comenta que a sorte de seu mestre é realmente incrível,
pois ele conseguiu 3 peças do conjunto de gelo de uma só vez. Confiante, Code diz que aquela garota com certeza vai querer se casar com ele. Tossindo, o protagonista diz que irá colocar os itens em leilão rapidamente. Mais uma vez, Code dá um lance de 500 mil, comprando os itens. Ele pergunta se Ching-Su estava interessada. Desanimada, ela responde que nem queria mais. Gargalhando, Code diz que pensou que ela quisesse, e se fosse o caso, ele teria dado mais lances. Olhando para o rapaz, Sasha comenta que ele não trata dinheiro como dinheiro. O protagonista, observando a situação, lembra que ele só tem uma feiticeira no grupo, e esse cara compra todos os itens. Ele também se questiona sobre não lembrar de qualquer fama que Code tenha tido em sua vida passada. Em seguida, o protagonista chama todos para avançar ao próximo nível. Assim, eles descem em um calabouço cercado por uma névoa verde sinistra. Enquanto caminham pelo corredor, o protagonista comenta que os murais nas paredes são realmente inspiradores. Sasha diz que o protagonista é uma pessoa estranha. Code completa, dizendo que as coisas registradas nesses murais podem ter realmente acontecido antes. Após caminharem por alguns minutos, eles chegam a uma sala com diversas figuras nas paredes. Uma mensagem do sistema aparece avisando que eles entraram na sala da rainha e alertando para não fazerem contato visual com ela. Code pergunta se esse nível, que permite ressurreição ilimitada, não seria fácil. A maga se anima com a ideia e acredita que será uma rodada tranquila. Sasha, porém, pergunta se eles são ingênuos, pois os monstros ali são exageradamente fortes. Code se vira para ela e diz que ela não sabe de nada. Em seguida, pergunta ao protagonista se precisam de alguma preparação dessa vez. Mushen responde que, nesse nível, é melhor um cuidar do outro, pois ele não poderá ajudá-los. Ele pergunta se eles sabem o que significa ressurreição ilimitada. O protagonista então explica que ressurreição ilimitada significa, primeiro, experimentar a morte infinita. Jogar com vocês deixa esse jogo muito fácil, ele diz. Ao ouvirem isso, todos ficam muito assustados. De repente, algumas cobras monstruosas saem das paredes e se dirigem à equipe. Ching-Shui pede para todos usarem suas habilidades para derrotar os monstros rapidamente, e assim o fazem. Todos atacam em várias direções, mas os monstros parecem não sentir os ataques, pois têm uma forte habilidade de regeneração. Observando a cena, o protagonista pensa que, se ele não conseguir um ataque crítico, não será capaz de eliminar os monstros com um único golpe. Então, Mushen lança sua habilidade de chuva de bolas de fogo, destruindo muitos monstros de uma vez. Enquanto isso, Code lutava contra um dos monstros cobra, mas acaba sendo atingido por alguns dos ataques. Ching-Sui utiliza sua habilidade de cura e suporte para ajudá-lo. Code agradece, dizendo que ela não é tão ruim assim. Após alguns minutos de luta, eles conseguem acabar com todos os monstros. De repente, um grande redemoinho surge no centro da sala, sugando os corpos dos monstros e formando uma imensa cobra diante da equipe. Olhando para a criatura, o protagonista pensa que a próxima chefe chegou, a Rainha Cobra. Ela abre seus olhos verdes cintilantes e rapidamente Mushen fecha os olhos, enquanto os outros ficam hipnotizados pela Rainha Cobra. Mushen olha para trás e vê toda a equipe perdida em um torpor profundo. Até que Code grita e algo sai de dentro de sua boca. As meninas começam a cair no chão, e o veneno da cobra é tão forte que o HP de todos começa a cair rapidamente. Code então começa a reviver, assim como Ching-Sui, mas, mais uma vez, todos foram derrotados pela Rainha Cobra e engolidos por ela. Novamente, eles renascem. Mushen pede para que todos fechem os olhos e deem um passo para trás. Ele pergunta aos outros o que estão achando da diversão do apocalipse. Code admite que tudo é culpa dele e promete que irá carregar Mushen da próxima vez. A maga também comenta que valeu a pena pagar pelo passe de entrada na equipe do protagonista. Mushen, com um olhar sério, avisa que a chefe está prestes a completar toda a sua transformação e pede para que todos se preparem. Ele grita para todos abrirem os olhos e entrarem na batalha. Ao abrirem os olhos, a equipe se depara com uma cobra gigante e poderosa. Mushen pede para que todos mantenham apenas ataques de longo alcance. Code, porém, diz que não tem nenhuma habilidade desse tipo.
A rainha cobra avança sobre eles, e Sasha grita para todos esquivarem. A maga, acertando um golpe na cobra, fica muito feliz, mas uma das cabeças da cobra lança um jato de veneno em direção à equipe como um contra-ataque. Mu Shen grita para que todos tenham cuidado com o veneno da cobra. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!